O tema da mensagem de hoje é a vitória pelo sangue e pelo nome de Jesus. Uma vez mais, a vitória pelo sangue e pelo nome de Jesus. Eu vou pedir para você depois guardar o verso de Apocalipse 5, verso 12, eu não vou ler agora, você só guarda ele para sua meditação depois. Mas aqui para nós, nosso texto bíblico base hoje está em Apocalipse 12. Vamos ler 2 versículos desse capítulo. Capítulo 12, verso 10 e verso 11, que diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas. Eu quero ler mais uma vez. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eu gostaria, irmãos, pegando esse verso 12, esses pontos chaves principais, e vamos tentar ampliar o nosso entendimento aqui nessa noite a respeito desses princípios muito importantes sobre a nossa vida. João, ele na sua revelação do tempo do fim, observou que foi exatamente dito isto: os que venceram. E aqui não está falando do desemprego, aqui não está falando de uma doença, não está falando de uma situação problemática familiar, conjugal, amorosa, afetiva, mas está falando da grande e verdadeira vitória, que é sobre o pecado e a morte. Os que venceram o diabo, venceram o inferno, diz a palavra de Deus, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém? Em Hebreus capítulo 9, no verso 11 até o verso 22, guarde isso na sua Bíblia, por favor. Deixe marcado na sua Bíblia esse texto. É um texto longo que eu preciso ler aqui, então, por favor, esteja atento, não converse. Hebreus 9, 11 diz: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez onde? No santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por favor, levante a mão só quem não entende essa palavra. Pastor, eu leio, eu escuto essa palavra, mas eu não sei bem o que ela significa. Redenção. O que é o ato de redimir ou de remir? Quem não sabe? Todos sabem? Então o que é? Sim, o que mais? Vocês sabem, mas você sabe só para você, né? Não é aquilo, né? Pastor, eu sei, mas é só para mim, não sei explicar não, para os outros não. Redimir. E tem um sinônimo próximo que remir. Diz literalmente de pagar um preço para resgatar alguma coisa. Isso foi usado na lei de Deus dada por Moisés ao povo de Israel. Quando alguém, por exemplo,
tinha uma dívida, uma dificuldade. Nós vemos um caso bem clássico disso na vida de Noemi e Ruth. Quando eles chegaram de volta a Belém, foi dito que haviam homens próximos, parentes, que poderiam redimi-las, poderiam comprar de volta o que elas haviam perdido, resgatar o que elas haviam perdido. Às vezes a palavra remidor ou resgatador também aparece, a depender da versão. Mas quando estamos falando de Cristo, o que nós estamos vendo na Bíblia Sagrada, irmãos? Que é dito que ao invés de ser feito como na antiga aliança, onde o sacerdote precisava todos os anos, o sumo sacerdote, ele precisava entrar no santuário de Deus, no tabernáculo. Tabernáculo, você sabe, era aquele local onde antes do templo o povo ia adorar a Deus. Era praticamente, uma tenda rodeado por tecidos. Era chamado de tabernáculo. E ali havia o local onde o povo se chegava para apresentar os seus sacrifícios. Mas havia um local específico chamado Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele poderia entrar levando o sangue do sacrifício para pedir a Deus perdão por si e pela nação. O escritor aos Hebreus está dizendo, verso 13, verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros, não é isso? Sim ou não, irmãos? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, uma vez no santuário, efetuada uma eterna redenção, um resgate eterno. É o mesmo que eu paguei o preço, e o preço que eu paguei foi pela dívida de todos. É isso que está dizendo. Mas que dívida, pastor? A dívida do pecado. Está claro isso? Verso 14. Está claro mesmo, irmãos? Quanto mais o sangue de Cristo. Não, 13, né? Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, cinza, porque eles queimavam o sacrifício. Então, evidentemente que boa parte se tornava cinza. O sangue de bodes e de touros, ou touros e bodes, e a cinza de uma novilha, espargida, quer dizer, espalhada sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, que é o de Deus, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, se o sangue de animais purificava o pecador imundo e o deixava apto para Deus, quanto mais o sangue puro do próprio Cordeiro de Deus imaculado. É isso que ele está dizendo, amém? Verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, o mediador, aquele que media, aquele que faz a intervenção, que é Jesus, ele fazendo essa intervenção através da própria morte dele, o sacrifício pessoal dele, a morte dele, é o preço que é apresentado. Ele fala, isso tem poder de fazer com que aqueles que são chamados, eles recebam a promessa da herança eterna.